E para chegar ao 9º título do Abel e mais uma taça para o Palmeiras, as chances, gente, são gigantescas. A gente atualiza para vocês agora, depois do término da 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, como o Palmeiras está muito próximo da taça e a briga também contra o rebaixamento. Dá uma olhada nas chances de título do Palmeiras e dos outros candidatos antes e depois dessa rodada. O Palmeiras venceu o América, fez a sua parte 4-0, saltou de 55,3% para 85,7%. Lembrando sempre que esses são os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, 85,7% de chances de título do Palmeiras. O Galo era de 3,7%, venceu o Flamengo por 3-0, salta para 6%. O Botafogo, que vem derretendo rodada a rodada, caiu de 18,5% para 3,6%. E esse número certamente seria diferente se aquele gol do Edu no último instante dos acréscimos, aos 53 do segundo tempo, não tivesse saído e a vitória tivesse sido confirmada com o Tiquinho Soares. Mas não foi assim. Então o Botafogo tem 3,6% de chances de título. O Flamengo também despencou depois da derrota por 3-0 para o Galo, de 19,1% para 2,6%. O Grêmio venceu ontem na rodada, né? O Goiás, aliás, decretou, agora sim, definitivamente o rebaixamento do Goiás. Venceu por 2-1. Cresceu um pouquinho, de 1,7 para 2,1. E o Red Bull Bragantino, de 1,7. Como acabou tropeçando nessa rodada, o Fortaleza venceu no Nabizão. Então, o Bragantino chegou a 0% no jogo com 2 expulsões. PVC, a gente ontem tratou das contas do Palmeiras para ser campeão. Eu vi que a sua coluna você fala que, mais uma vez, teremos, pela segunda vez, né? 5 times com possibilidades, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. E as contas a gente atualizou ontem, mas não custa nada lembrar. O Palmeiras, que vai enfrentar o Fluminense, se ele vencer e contar com tropeços de Botafogo, Galo e Flamengo, ele é campeão já no próximo final de semana. A gente está vendo a tabela dos candidatos. Se empatar, aí Botafogo, Galo e Flamengo tem que perder, além disso, né? E se o Palmeiras perder, aí não tem chance de ser campeão. Você acha que os números estão refletindo agora mesmo as chances? Não, eu fiquei com outra pergunta no ar também. Qual? Qual é a chance matemática de ser campeão domingo? Boa pergunta. Boa pergunta. Liga pro Infobola. Se ele Tristão não tiver Garcia, mas aí é no mínimo meia hora. No mínimo meia hora no telefone. Hã? No mínimo meia hora no telefone. Já falou com o Tristão Garcia, do Infobola, matemático? Liga para ele, se ele não tiver resposta na hora, vai ficar tristão. Essa aí Samir Carvalho assinaria. Essa aí Samir Carvalho. Eu tô brincando sobre o Tristão, porque acho que quase todos os jornalistas, seja quando foi estagiário, ou repórter, ou enfim, qualquer fase da carreira, já teve que ligar para o Tristão Garcia, porque é um matemático que faz projeções do Campeonato Brasileiro há muitos e muitos anos. Só que ele fala bastante, não é uma crítica, é só uma constatação. Então, a ligação, meu amigo, é no mínimo de 10 minutos para cima. Você pode preparar que vai ter, porque tem muita conta, muito número, é natural que precise falar bastante. Mas acho que agora os números estão refletindo bem, né, PVC? As chances do Palmeiras são muito grandes. São muito grandes, cara. Você pode perder o jogo do Fluminense e ir para a última rodada é uma situação diferente. Se perde o jogo para o Fluminense é outra realidade. Mas acho que a questão é saber se vai ser campeão domingo ou quarta-feira. É quase isso. O cara pode perder o campeonato, não é 100%, então pode perder o campeonato, mas é muito, muito difícil. Especialmente a gente vai ter que prestar atenção no que vai acontecer com o Fluminense daqui até domingo. Quem vai ser poupado, quem não vai ser poupado, quem vem... E a história do Palmeiras no Allianz Parque contra o Fluminense é engraçado quando você fala, a coisa muda, né? No ano passado, quando o Fluminense veio jogar no primeiro turno contra o Palmeiras, o Fluminense tinha 8 partidas no Allianz Parque e 8 derrotas, aí empatou. Agora são 8 vitórias do Palmeiras e um empate, considerando também a Copa do Brasil de 2015, no Allianz Parque. É um retrospecto muito favorável ao Palmeiras. Mas se o Fluminense vem com o time titular, é um cenário, é um jogo dificílimo, duríssimo. No ano passado já foi duríssimo, o Palmeiras empatou por 1-1 na campanha do título do ano passado, que foi um título conquistado por antecipação. Imagina nesse momento se foi jogar contra o Fluminense, campeão da Libertadores. Mas o Fluminense não deve vir com o time completo. Tem uma série de circunstâncias aqui. A questão para o Palmeiras tem que ganhar o jogo. O Palmeiras tem que fazer a parte dele. Se vai ser campeão domingo ou se não vai, ou se vai ser depois, é outro problema. Se o Palmeiras ganhar o jogo domingo, vai haver festa no Allianz Parque, porque o saldo de gols se tornará muito difícil de ser reduzido.
são 7 de vantagem para o Botafogo, 8 de vantagem para o Atlético, 16 de vantagem para o Flamengo. Se o Palmeiras faz 1-0 no Fluminense, são 8 de vantagem sobre o Botafogo, 9 de vantagem sobre o Atlético, 17 sobre o Flamengo. Claro que isso pode mudar de acordo com as vitórias que impeçam o título antecipado nesse domingo, né? O Flamengo ganhar, o Atlético vencer, o Botafogo também, e aí muda o saldo de gols. Mas estamos falando de se o Palmeiras vencer, é muito difícil de descontar o saldo. Você acha que vai ser campeão domingo, PB? Não, né? Você já falou que é semana que vem que você acha. Acho que é quarta-feira no Mineirão. Pegando os outros jogos dos concorrentes do Palmeiras, o Palmeiras que recebe o Fluminense, essa questão que o PVC levantou de ser titular ou não, é importante, que já foi uma questão no jogo contra o Santos, e o Fluminense foi quase completo e venceu, assim, com uma capacidade impressionante de jogar futebol. No primeiro tempo resolveu a situação com 2-0 e dando um baile. Botafogo recebe o Cruzeiro, Botafogo que não vence há 9 jogos. O Galo recebe o São Paulo que agora definitivamente resolveu sua vida, não tem mais nenhum risco de nada depois da vitória primeira fora de casa contra o Bahia, mas o Galo vem em ascensão, é a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro, são 8 jogos sem perder. E o Flamengo, depois dessa derrota para o próprio Galo, dá uma bela quebrada naquela empolgação da torcida, recebendo o Cuiabá em casa. Então os 3 teriam que tropeçar e o Palmeiras vencer, para aí sim o título ser confirmado já no domingo. Em caso de empate do Palmeiras, aí as contas são outras. Aí ninguém pode nem sequer empatar o jogo. Todo mundo tem pode acontecer do Palmeiras já entrar em campo sabendo que não pode ser campeão domingo. Se o Atlético ganhar no sábado à noite, o Palmeiras já sabe que não pode ser campeão domingo. Sabe, no entanto, que tem que ganhar o jogo do Fluminense do mesmo jeito. Porque se o Atlético vence o São Paulo, sei lá, 2-0, 3-0... já vai igualar na pontuação. Iguala na pontuação e aí o saldo diminui também, né? Sim. O Atlético tem 8 de saldo a menos. Se o Atlético faz 3-0 no São Paulo, o Palmeiras entra contra o Fluminense, precisando vencer para manter os 3 pontos de vantagem e tentar melhorar o saldo também. O Palmeiras pode entrar em campo no domingo sabendo que pode vencer e ser campeão. O Palmeiras pode entrar no domingo sabendo que já não pode ser campeão domingo. Perfeito. Já vai dormir com a missão na mente. O Palmeiras com 66. O Galo, o Galo joga sábado às 9 da noite com o São Paulo no Mineirão. Por isso que o PVC falava sobre isso, né? Dependendo desse resultado, já vai saber. Já no domingo, Flamengo e Cuiabá às 4 da tarde, Palmeiras e Fluminense às 4 da tarde e Botafogo e Cruzeiro 6h30, aquela situação que a gente comentou ontem. Então, caso, por exemplo, o Galo perca, quebra essa invencibilidade de 8 jogos sem perder, e chegue depois, 4 da tarde, o Flamengo tropeça e o Palmeiras vence, ainda assim ele vai ter que esperar o jogo de Botafogo e Cruzeiro, que é às 6h30. Então, aquela situação de não ter a concretização com o time em campo não é do melhor cenário. Seria o ideal que já tivesse isso definido com os times postulantes ali jogando no mesmo horário. Então, o São Paulo não ganha. O São Paulo não ganha do Atlético em Belo Horizonte desde 2016 pelo Brasileiro. E não ganha do Atlético no Mineirão desde 91. Tabu. Além de tudo isso, tabu que tem à frente para o time do São Paulo, que, convenhamos, agora já não tem mais nada além da dignidade, da honra e de fazer aquele vestibular final antes de terminar a temporada para competir nessa temporada. Eu vou mostrar agora as chances, vou mostrar para vocês, só registrar aqui a parcial da nossa enquete. Você acha que Abel fica ou sai do Palmeiras? Equilibrou, hein? Deu uma bela equilibrada agora, ficou 53%, 47%, quase um empate técnico. O Denner está com a gente por aqui, o Cristiano, tem o Paulo, que tem aquele nick com pegadinha, né? Sempre tem as pegadinhas, mas eu gosto das pegadinhas também. O Adrian está com a gente por aqui e o Tricolor, todo mundo participando do De Primeira. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do All Sport. Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Aqui na outra parte da tabela, a gente vê, descendo as chances agora, mostrando primeiro os destaques positivos, né? O Palmeiras e o Galo, claro, que venceram na rodada e conseguiram ficar mais forte ainda nessa disputa, e Flamengo e Botafogo, os destaques negativos dos times que estão brigando pelo título brasileiro. Já no rebaixamento, PVC, a situação é outra. Temos 3 confirmados, o América e o Curitiba, que já estavam, e o Goiás, que depois da última rodada tinha aquela possibilidade só meramente matemática, mas ontem o Grêmio venceu e decretou o rebaixamento do Goiás. E aí sobram
3 principais candidatos, não são os únicos, mas são os 3 principais, para uma última vaga. O Bahia, que nesse momento está na zona de rebaixamento, saltou de 38,5 para 49,8. Aliás, os 3 perderam na rodada, né? O Bahia perdeu do São Paulo jogando na Arena Fonte Nova, então tem quase 50% de chances de rebaixamento. O Vasco perdeu para o Corinthians em São Januário, saltou de 30,1 para 32,6. E o Santos perdeu para o Fluminense, saltou de 12,7 para 16,5%. O Cruzeiro diminuiu drasticamente a sua chance depois do empate de ontem com o Atlético Paranaense, que, aliás, o Furacão agora com esse resultado não tem mais chance de Libertadores. Na sequência a gente vai mostrar todos os classificados. E o Corinthians tem uma chance meramente protocolar de 0,01. Eu já lembro do seu palpite qual foi nos últimos dias, mas vou mostrar para a galera também os últimos jogos dos candidatos que estão ainda brigando na parte de baixo. Você mantém seu palpite, PVC? O Bahia visita o América, já rebaixado, na próxima rodada. Todos visitantes, né? O Vasco visita o Grêmio, que já está carimbado na Libertadores. Agora é uma questão ali de definir a posição final. E o Santos visita o Atlético, que não tem mais chances, paranaense, de buscar a Libertadores. Você mantém seu palpite para a 4ª vaga da Série B, PVC? Eu acho que o Bahia vai cair, mas o Bahia pode ganhar os 2 jogos e acho que vai ser difícil a questão. Você vê que é muito engraçado esse campeonato mesmo nesse momento. Vamos pensar no contra. Hoje parece que o Atlético não tem motivação de perder para o Bahia para rebaixar o Cruzeiro, certo? Isso está esvaziado neste momento. Pode voltar. Se o Bahia vencer o América, o Cruzeiro perder o Botafogo. Se o Vasco vencer o Grêmio e o Santos ganhar do Atlético Paranaense, o Cruzeiro volta a ter chance de rebaixamento com 45 pontos. O Cruzeiro não está livre do rebaixamento ainda. Então pode voltar esse fantasma na segunda-feira. Mas vamos pensar no contra aqui, tá? O Palmeiras empata com o Fluminense. O Atlético ganha do São Paulo. O Atlético vai para Salvador para ganhar do Bahia e torcer pelo Cruzeiro. Sim. Que é exatamente o oposto. É exatamente o oposto que nós estamos pensando. E o Cruzeiro pode não ter como negociar contra o Palmeiras. Pode precisar ganhar do Palmeiras. Dependendo. Então, por mais que o campeonato pareça resolvido em muitas coisas, como o rebaixamento de 3, tem muita reviravolta que pode acontecer dependendo do final de semana. Sim. Pode ficar tudo muito claro para quarta-feira, tudo muito resolvido para quarta-feira e virar uma quarta-feira sem graça, mas pode ter muita diversão, porque muita coisa diferente pode se passar em relação ao que a gente está pensando nesse momento. O Galo depender do Cruzeiro para um eventual título, sendo o Cruzeiro, se ainda tiver chances e riscos, como ainda tem mínimos, mas ainda existe, de rebaixamento, uma situação para lá de inusitada nessa reta final, mais uma situação de rivais envolvidos na ponta de cima e na ponta de baixo da tabela. E Cruzeiro, PVC, provavelmente já estava se planejando, não sei se é a palavra, mas de olho na tabela, pensando, a gente não pode chegar nessas 2 últimas rodadas precisando desesperadamente, que você está pegando Botafogo e Palmeiras, 2 dos postulantes ao título, e a tabela disparada mais complicada é a do Cruzeiro. Exatamente, ele está pegando o primeiro e segundo colocados do campeonato. É muita coisa, assim. É bem complicado, Só que com uma pontuação que só não livrou do rebaixamento 2 vezes. De 20 campeonatos, quem fez 45 pontos escapou do rebaixamento 18. 18 vezes. É bastante coisa. E o Cruzeiro tem ainda uma boa vantagem em relação a saldo de gols e número de vitórias. Ele está igual a todos os concorrentes. Então, como ele tem um saldo melhor que todos, mesmo se Santos, Vasco e Bahia chegassem a empatar em pontos e em vitórias, o saldo do Cruzeiro é melhor. Então, é uma situação na tabela de classificação a mais confortável, mas no horizonte do caminho de adversários, o mais difícil. Tem essa curiosidade, né? Ele tem a situação mais confortável na tabela de classificação, mas os adversários mais difíceis nas 2 últimas rodadas. A gente tem esses 4 aqui, os principais, né? Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia, mas principalmente Santos, Vasco e Bahia, os 3 candidatos que estão brigando mais fervorosamente. Quem você acha no nosso chat? Você continua votando na enquete, mas também pode deixar... agora ficou quase empate técnico, hein? 51-49. Se você acha que o Abel vai ficar ou vai sair do Palmeiras.
Quem você acha que será o último rebaixado do Campeonato Brasileiro? Manda aqui no nosso chat que eu quero registrar a sua opinião. Por exemplo, o Daniel está concordando com o PVC, está achando que o Bahia vai cair, que o Cruzeiro vai salvar no saldo. Olha só, está prevendo drama. O Jean Leite está achando que o Palmeiras vai ganhar fácil. O Cleiton está achando que o Cruzeiro perde as duas e vai ser rebaixado. O Cristiano também. Ó, tem gente achando ainda que o Cruzeiro pode ter uma reviravolta negativa nessa reta final do Campeonato Brasileiro.